A decisão do ministro Flávio Dino de trazer a abertura de uma nova investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro pode sair pela culatra, pode ser um tiro que ele tentou dar para pressionar ainda mais, a família Bolsonaro, os aliados em relação a investigações, para pressionar e tentar barrar algumas iniciativas, inclusive do filho do ex-presidente que se encontra nos Estados Unidos, mas pode trazer à tona também investigações em cursos que derrubam, inclusive, o próprio Flávio Dino, assim como também aliados, como é o caso do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, que também tem investigações em curso a respeito também de processos lá no período da pandemia. Trata-se dos casos dos respiradores, que teve aí dinheiros desviados, segundo a Polícia Federal, a própria Procuradoria-Geral da República, vê indícios de fraudes nesse processo. A gente vai trazer aqui conteúdo a respeito das investigações que vão ser iniciadas contra a família Bolsonaro, os influenciadores ligados ao ex-presidente, toda a família Bolsonaro, mas também vamos analisar esse outro ponto que pode vir à tona também, e aí, claro, já está sendo investigado, mas pode também trazer aí pontos importantes depois dessa tentativa de Flávio Dino abrir uma ferida maior aí na família Bolsonaro, que já passa por momentos conturbados por essa grande iniciativa da polícia, que trata-se, por um lado, que é visto como essa perseguição à família Bolsonaro, revivendo aí a pandemia da Covid-19, trazendo fatos que estavam aí no esquecimento, enquanto pode aí dar mais ainda motivação para que essa mesma família possa induzir também o aprofundamento das investigações contra deputados, ex-governadores, aliados do presidente Lula, inclusive Flávio Dino, indicado pelo atual presidente. Deixa aí a sua curtida no vídeo e seu comentário para a gente seguir aqui debatendo sobre o assunto, e a gente vai trazer aqui também matéria do UOL, e em seguida a gente traz outras matérias também para a gente repercutir aqui no formato de react, para que a gente possa também analisar opiniões diferentes, e trazer de fato o que realmente está acontecendo e a nossa análise sobre tudo o que pode acontecer, inclusive pode derrubar a casa de pessoas do alto escalão do governo Lula, inclusive o ministro-chefe da Casa Civil. É o que nós vamos analisar a partir de agora. Aí a gente vai colocar aqui esse vídeo também para a gente... Acaba de sair decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, de investigar integrantes da família Bolsonaro, inclusive o próprio ex-presidente, por casos que aconteceram durante o período da Covid. Olha só o que acaba de aparecer por aqui. O ministro Flávio Dino abriu um inquérito justamente para apurar o que aconteceu durante o período da Covid. O ministro Flávio Dino determinou a abertura de um inquérito contra Bolsonaro e 23 aliados. E aí é que mora o perigo para essas pessoas, Eles estão tentando ali colocar, como você viu ali, o cumprimento, ele falando ali para a polícia, que vai abrir as investigações solicitadas pela Polícia Federal, claro, encaminhando aí o despacho, ele colocando que esses processos estão sendo abertos também em virtude de materiais escolhidos ali durante a CPMI da Covid-19, que foi mais também a tentativa de colocar fatos contra o atual presidente Bolsonaro ali, para também fazer o desgaste político, já em virtude da corrida eleitoral que viria ali nos próximos meses, próximos anos. Então acabou ali também sendo mais uma questão política, ideológica, do que realmente uma investigação. Mas claro, isso agora vem também como forma de pressão, pressionar o próprio Bolsonaro, os filhos que estão aí nessa luta para tentar livrar Jair Bolsonaro e aliados, inclusive os presos do 8 de janeiro, das mãos dessa justiça que se parece também muito enviesada à política, mais do que para a justiça, na verdade. E vamos dar continuidade aqui na análise do material. Pela suspeita de incitar a população a adotar comportamentos inadequados para combate à pandemia da Covid-19. Essa investigação é baseada no relatório final da CPI da Covid, realizada em 2021.
E aí a gente vê aqui o despacho do Flávio Dino, né? Inclusive falando sobre essa investigação. Também serão alvos dessa investigação 3 dos filhos de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro, além de Carla Zambelli, Bia Kicis, ex-ministros Onyx Lorenzoni, Ernesto Araújo, entre outros. Segundo Dino, a presença de... Para analisar, né, quais são as pessoas que vão sendo colocadas como linha de frente das investigações, que vão sendo os principais alvos, né? Dentre tantos que se manifestaram favoravelmente às palavras do atual presidente Jair Bolsonaro, você vê que as investigações são sempre em cima dessas pessoas que estavam ali alinhadas mesmo e que têm mandato, talvez que numa busca mesmo de tentar tirar essas pessoas do jogo político, né, até mesmo para aliviar as críticas em cima do atual presidente. São essas pessoas que costumam, de fato, né, encontrar os erros da atual gestão e colocá-los para a mídia, diante das redes sociais e de outros mecanismos de comunicação. Claro que muito dificilmente os meios de comunicação mais tradicionais, que estão buscando cada vez mais, né, se alinhar mais ao governo atual e não trazer de fato o que realmente acontece nos bastidores reais da política. Requisitos legais necessários para a instauração de um inquérito policial, a fim de que os fatos tratados nos autos tenham apuração. E aí deu um prazo de 60 dias para essa investigação, que será conduzida pela Polícia Federal. Apesar do procedimento tratar da possível incitação, o ministro ressaltou em sua decisão outros pontos do relatório final da CPI, como suspeitas de desvios de recursos públicos e fraudes em licitação. No despacho de Flávio Dino, tem aqui: a investigação parlamentar apontou indícios de crimes contra a administração pública, notadamente em contratos, fraudes e licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com as empresas de fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios, entre outros ilícitos. Esse aí é o ponto que a gente estava falando a respeito do consórcio Nordeste, né, essas empresas de fachada, inclusive, né, no caso aí do consórcio Nordeste, a empresa contratada para fornecer os respiradores, aparentemente, né, nem sequer trabalha nesse ramo, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais nos detalhes, né, do consórcio Nordeste um pouquinho mais à frente. Aqui vamos focar no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, da família Bolsonaro, que está sendo aí colocado mais uma vez como alvo da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal, talvez como uma cartada final para tentar sacramentar de vez a retirada de Bolsonaro e aí tentar inclusive levar os outros membros da família, né, de uma vez por todas para fora da política. Eu vejo que está colocando aí os principais nomes da família, como o ex-presidente, os 2 filhos, né, que ocupam cargos no Congresso Nacional, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, o senador também Flávio Bolsonaro, além do vereador o Carlos, né, que se encontra também em uma posição mais alta dentro da família do que o Renan, que vem entrando na política mais recentemente, mas também já eleito vereador nas últimas eleições. Lembrando que ambos os vereadores, né, eleitos aí como os vereadores mais votados dentro das suas cidades, sendo os vereadores também mais votados aí do Brasil. Então, vamos continuar aqui analisando para que a gente possa analisar com bastante precisão esses pontos aí que devem ser fundamentais e que devem também ser analisados tanto de um lado quanto do outro. Claro que a gente defende sempre que a justiça seja feita, mas uma justiça verdadeira e não uma justiça de perseguição. Mencionados no relatório da CPI. Tá aí, Josias, aí ó, o relatório da CPI da Covid não vai terminar em pizza. Investigação pedida aí por Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal, pedido para a Polícia Federal. O Flávio Dino herdou esses procedimentos da ministra Rosa Weber. Ele assumiu o gabinete da ministra Rosa Weber e está lá esse contencioso, né?
E sabemos todos, Fabiola, que matéria-prima não falta para a condução de um inquérito sobre a atuação do governo, do Bolsonaro, dos seus aliados, filhos, durante a pandemia. Havia um procurador da República que não procurava na ocasião, não tinha essa vocação de procurar, né? E agora a coisa mudou. O procurador é o Paulo Gonet, já demonstrou que tem disposição. A diferença, talvez, a gente viu um trabalho do Augusto Aras sendo assim muito bem feito, e ele fala em relação a não procurar, né? Claro, porque Josias é também alinhado ao esquerdismo, e aí ele, claro, queria que Paulo Gonet, que Augusto Aras, né, sempre fizesse também questões relacionadas a tentar sacramentar, né, colocar questões, né, que pudessem trazer Bolsonaro para as linhas de investigação, como vítima mesmo, como acusado mesmo, e aí fatos que acabaram não acontecendo, claro, talvez por falta de provas também, e agora ele está dizendo que Paulo Gonet tem, mas claro, tem em relação à oposição. Não se vemos aí ele fazendo também grandes movimentações para procurar quando o assunto é o governo, mesmo diante de tantos indícios, dentro de vários fatores que são aí investigados. Entre tantos indícios, a gente vê ele sempre bem abafado, bem mais calado, quando é em relação ao atual governo. São para procurar quando há matéria-prima, e aqui há com fartura, né? Agora, é muito interessante, Fabiola, o que está acontecendo, porque o Flávio Dino, depois da blindagem que os deputados aprovaram para si mesmos, contra investigações que correm no Supremo, o Flávio Dino foi muito rápido na caneta. Agora, esse pedido de abertura de inquérito para investigar transgressões praticadas durante a Covid, e isso vai dar pano para a manga, como sabemos todos, né? E já ontem ele também despachava um pedido de manifestação da Advocacia Geral da União e da Procuradoria Geral da República em 3 ações que estão sobre a mesa dele, né? Ações que se referem à execução de emendas parlamentares, justamente o material que compõe o contencioso que hoje opõe o Supremo e o Congresso, né? Então ele fixou um prazo ali, 15 dias para a AGU se manifestar, mais 15 dias para a Procuradoria. Então, em 30 dias, ele quer levar a julgamento no plenário do Supremo 2 ações que tratam da liberação de emendas PIX, essa emenda que permite aos deputados e senadores transferir verbas do Tesouro Nacional, milhões de reais, sem transparência nenhuma, para a conta de prefeituras. E numa outra ação, ele quer submeter a julgamento também um pedido de declaração da inconstitucionalidade da regra que torna hoje obrigatório o pagamento das emendas, que obriga o governo a pagar de qualquer jeito. Então, hoje, há mais de 50 bilhões em emendas, algo como 39 bilhões. Mas tudo isso, né, colocado em pratos limpos, é a situação que a gente vê no Brasil, é as moedas de troca. A gente vê toda vez que o governo precisa aprovar alguma coisa, já que não tem ali condição suficiente, não tem capacidade de conseguir se convencer através de seus ministros, hoje representada pela Gleisi Hoffmann, que tem esse papel de fazer ali a intermediação, de liderar o governo em direção aos parlamentares, deputados e senadores. Como não tem uma boa proximidade com a maioria dos congressistas ali, além da base, né, fica apenas ali concentrado no petismo, sendo que os outros partidos, né, ficam sempre mais afastados. O Centrão sempre lambendo do governo, independente de qual governo esteja no poder, e, no entanto, né, sempre querendo, claro, as liberações das emendas. E o governo, que, claro, apesar de ter a obrigação de pagar, né, nesses momentos específicos que precisa aprovar projetos para até aumentar a sua popularidade, tentar reverter situações, como a gente viu diversas vezes ao longo desse terceiro mandato do Luiz Inácio Lula da Silva, claro, são liberados aos montes as emendas
talvez colocar um ponto também nessas questões seria até mais importante. Talvez colocar, né, não ter essa necessidade de passar pelo governo, colocar as emendas de cada deputado, de cada senador já diretamente, talvez também eliminasse essa questão do governo fazer pressão sobre os deputados e senadores e cada um pudesse agir de acordo com o que pensa, de acordo com o que realmente ele é. Não precisar ficar fazendo joguinho meia boca para tapar buracos de um ou do outro. Enquanto uns ficam fazendo jogo duro para tentar receber, os outros pagam para aprovar aquilo que tem interesse. Então, fica o Brasil cada vez numa situação, né, do toma lá da cá, eu te pago, você vota no que eu quero. Se eu estou precisando de dinheiro, então vou fazer aqui um joguinho mais duro para que você possa me respeitar um pouco mais e fazer do jeito que eu quero. Então, bem complicado aí essa situação também. São emendas de pagamento obrigatório. Ele está julgando uma ação que foi impetrada pelo PSOL, questionando, é correto isso, você obrigar o governo a pagar, a despeito das prioridades do próprio governo? O Congresso manda e o governo é obrigado a pagar? Isso está em discussão e ele quer julgar. Primeiro, as emendas PIX, é legal ou é ilegal? Segundo, essa obrigatoriedade no pagamento de emendas. Se ele leva a julgamento, Fabiola, e se o Supremo decide que isso daqui é ilegal, ele reduz o horizonte da prática de crimes, porque ficará muito mais manietado o Congresso, deputados e senadores terão muito mais dificuldades para gastar dinheiro do contribuinte, de verbas federais, se essa farra com as emendas PIX foi interrompida, e se foi interrompido também esse preceito que está hoje dentro da Constituição, que obriga o governo a pagar as emendas, né? Então, o Flávio Dino, como disse Fabíola, foi muito rápido na caneta, e ele mostra com todas Mas tirar dos deputados e senadores também não resolve, não traz uma questão de colocar uma resolução, um ponto final, dizer agora sim, o governo não terá necessidade de estar gastando os bilhões do dinheiro do contribuinte para colocar na mão de deputados e senadores. Apenas vai mudar a mão, né? Em vez de ser os deputados e senadores que vão fazer esse jogo, vai ser apenas o presidente da República, apenas diretamente o chefe, né, que está comandando o executivo ali no momento. Então, talvez fique um jogo mais sujo ainda. Da forma que está, talvez seja um pouquinho complicado inclusive, né, tem esse jogo que eu falei aqui, das birras, do toma lá da cá, mas que permite ainda, né, que os diversos nomes que tem, aqueles que trabalham de forma mais honesta, né, levar alguns recursos para suas bases eleitorais, né, fazer com que investimentos possam chegar. Claro, né, dentro das prefeituras, dentro dos governos estaduais, possa também acontecer algum tipo de fraude, mas que, na verdade, né, isso também tem que ser analisado já de uma outra forma, que também possa trazer um conhecimento mais geral e específico do assunto. Todas as letras e os despachos dele são muito eloquentes, né? Ele mostra que o Congresso tem muito a perder com esse movimento que iniciou, com essa tentativa de blindar parlamentares contra a possibilidade de que o Supremo analise o procedimento deles, o comportamento deles. Quem não quer ser julgado no Supremo, basta que não cometa crimes, né? Então, o Dino, como disse, foi muito rápido na caneta e mostra que os deputados podem ter muito a perder. Agora, o Senado deve olhar um pouco para o Supremo para ver essa movimentação e ver se vale a pena avalizar o que foi aprovado na Câmara. Vamos falar um pouco mais sobre essas aprovações. Daqui a pouco está chegando aí Walter Mairovich, mas antes só sobre essa questão da CPI da Covid, Sakamoto. Bom, estava lá pipocando, como disse o Josias, né, caiu no colo de Flávio Dino. É um procedimento que talvez já até fosse esperado, mas chama atenção isso acontecer nesta semana com essa reação do Congresso, né? Será que essa ação de Flávio Dino tem a ver com a anistia e a blindagem? Mas não tenho dúvida nenhuma, Fabiola. O Dino gritou 6 com a CPI da Covid depois do Congresso gritar truco com a PEC da blindagem.
né? E eu acho que não é uma questão de simples. Como eu disse, né, o toma lá da cá não funciona apenas dentro do legislativo e executivo. Agora que o STF também está cada vez mais político, cada vez mais interferindo dentro daquelas questões que são de outro poder, a exemplo do legislativo principalmente, está governando inclusive mais do que o próprio executivo. Então, né, Flávio Dino utiliza-se do poder que tem para dar uma cartada e quem sabe, né, tentar dizer, aqui também nós mandamos, aqui também é com nós, aqui vocês vão até onde a gente permitir. Então, vamos mostrar aqui quem tem a força. E claro, em um momento que tentam, através da anistia, através da PEC da blindagem, tentar tirar os deputados e senadores das mãos do Supremo Tribunal Federal, através da PEC da blindagem, que permitiria apenas que deputados e senadores fossem investigados com a autorização da Câmara, do Senado, da casa ao qual eles pertencem, claro que o Supremo Tribunal Federal não iria permitir passar assim, como se fosse uma questão despercebida. Tudo isso vem à tona em um momento específico, claro que é também para atacar mais uma vez a família Bolsonaro, são pontos que a gente já conhece muito bem e que, se a gente for analisar passo a passo, né, sempre vai chegar no mesmo lugar. O jogo está sendo jogado e, claro, o Supremo Tribunal Federal tem as cartas mais decisivas porque tem o poder maior, inclusive, de inviabilizar qualquer decisão que foi tomada pelo Congresso ou independente da Casa, pelo Senado, pela Câmara, como a gente viu na própria questão da derrubada do IOF, que foi ali aprovada de forma esmagadora dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Senado Federal, e o Supremo Tribunal Federal simplesmente avacalhou e colocou do jeito que o governo queria, dizendo quem realmente manda aqui no Brasil no exato momento. Simplesmente o Dino está indo na revanche, na vingança. Não, tem até uma questão estratégica no mesmo, porque no meio, se essas pessoas, por exemplo, se você tiver já uma situação com pessoas denunciadas, etc., o processo já criminal instaurado, né, provavelmente, mesmo com a aprovação da PEC da blindagem, você não vai ter retroatividade. Existe uma discussão, porque o próprio Supremo vai ter que analisar essa retroatividade e vai dizer, não, isso aqui já está correndo, vale para o que vier depois. Né? E aí, se você for pegar aqui no documento, nos dados, né, de quem está sendo, de quem foi no meio disso, quem foi representado, né, pelo negócio do Dino, né, pela ação do Dino, você tem Eduardo Bolsonaro, você tem Bia Kicis, você tem Carla Zambelli, você tem o Carlos Bolsonaro, você tem parlamentares, né, que tiveram uma participação, segundo a polícia, segundo a CPI da Covid, nos crimes cometidos apontados por ela na pandemia. Vamos lembrar que tivemos mais de 710 mil mortes por Covid-19. O Brasil foi o país com o segundo maior número de mortes registradas, apesar da gente não ser o segundo país com número de população, né? E essa diferença se dá, segundo a CPI da Covid, segundo o relatório final da CPI da Covid, devido às ações e às inações tomadas durante o governo Jair Bolsonaro por ele e seus aliados e membros da sua família, que também são políticos. Agora a gente colocar aqui um ponto importante, apesar, né, desses números que ele fala aí, será que também não tivemos confusão nos números? Será que não tivemos malandragem dentro dos estados, dentro das prefeituras também, para se beneficiar, já que nesse período também tínhamos aí uma liberdade maior dentro também da questão de ter uma liberdade maior para gastar sem justificar, já que era um período de pandemia, muitas questões entrando ali sem necessidade de uma licitação. E é o que a gente viu acontecer no caso dos respiradores. Será que essa malandragem, que inclusive aponta a própria Procuradoria-Geral da República, indícios de fraudes, inclusive aqui no Consórcio Nordeste, será que não abre espaço também para ter uma fraude nesse número de mortes? Sim, a Covid-19 foi uma doença que alastrou em todo mundo, mas também temos que olhar, né, já que a gente vive em um país, um Brasil corrupto em todos os lados que você possa imaginar, por que não imaginar, por que não dar espaço para dúvida?
já que a dúvida também é constitucional, não custa nada. Agora vamos trazer aqui um ponto exatamente a respeito, né, da questão da Covid-19 também. É um trecho que fala aí a respeito, né, dos respiradores, só que agora é Covid-19, mas a respeito agora do consórcio Nordeste. Vamos trazer aqui esse ponto importante que fala exatamente esse trecho, né, da Procuradoria-Geral da República, que deu um parecer aí dizendo que tem indícios sim da possibilidade de ter tido crimes, fraudes nas compras dos respiradores aqui pelo consórcio Nordeste. A Procuradoria-Geral da República apontou indícios do envolvimento do ministro da Casa Civil, Rui Costa, em crimes praticados na compra de respiradores durante a pandemia da Covid-19. Os detalhes com Aline Beckett. Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresentou novos indícios ao Supremo Tribunal Federal contra o então ministro da Casa Civil, Rui Costa, no âmbito de um inquérito que investiga ele no STJ. E aí ele pediu a reabertura desse inquérito após esses indícios da contratação de respiradores pelo consórcio Nordeste em 2020, na época que o ministro era então governador do estado da Bahia. O documento sugere que ele teria assinado um contrato com um pagamento integral antecipando a compra desses respiradores, mas sem uma garantia ao poder público. E aí o ministro Paulo Gonet chegou a solicitar então. E aí, por quê? Né? Porque se com recursos públicos tem necessidade de tanta transparência, pagar só após receber, porque aqui nesse caso foi diferente, porque permitiram um pagamento antecipado e sem garantias. Por que isso? Vamos deixar o vídeo correr, porque é mais importante aqui, é mais fácil vocês compreenderem essa situação através da reportagem. A gente deixa sempre a nossa opinião para vocês também entenderem do que se trata e também como a gente pensa esse assunto. Então, ao ministro relator, Flávio Dino, que o caso retorne ao STJ, porque os fatos ocorreram durante o mandato estadual de Rui Costa, que teria um foro privilegiado ali no STJ à época. E aí essa contratação desses respiradores teria gerado um prejuízo estimado de 48 milhões de reais, já que esses respiradores foram pagos, mas nunca chegaram ali nas localidades onde precisavam ali ter chegado. Então, a assessoria do ministro chegou a responder esses indícios que foram protocolados pelo procurador Paulo Gonet. A assessoria do ministro chegou a afirmar que a manifestação da PGR não agrega nenhum elemento acusatório e que nenhum fato vincula diretamente Rui Costa a irregularidades na compra desses respiradores. A defesa chegou também a dizer que o processo ele deve tramitar no STJ conforme o entendimento já consolidado em pareceres anteriores, inclusive no próprio Ministério Público. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, não falou publicamente sobre esse assunto ainda, somente essa nota que foi soltada pela defesa dele. Então, só para a gente finalizar, como a gente mencionou lá no início, são pontos importantes a serem trazidos para que Flávio Dino mexeu em uma ferida sem perceber o que ele poderia trazer à tona também, em repercussão, inclusive, contra aliados. Claro que mexer no período da Covid-19 deve trazer, desencobrir vários elefantes que foram cobertos, elefantes da corrupção desse tamanho aí, de milhões de reais, sem garantias, sem necessidade de comprovação. E a fim disso, centenas, milhares de pessoas ficaram também aí sem seus familiares, milhares de pessoas mortas. E aí estão colocando a culpa só em Bolsonaro, só na família Bolsonaro, nos aliados de Bolsonaro, porque não apontam também esse consórcio como responsável pelas mortes, já que temos aí um grande número de pessoas aí no Nordeste, um dos estados, uma das regiões, e sendo a Bahia também, que era governada por Rui Costa, um dos estados mais populosos, essa região que é bem grande, a região Nordeste. Então, por que também estão atribuindo apenas a culpa à família Bolsonaro, aliados do ex-presidente, já que também teve essas questões apontadas pela própria Procuradoria-Geral da República como indícios fraudulentos, inclusive de pagamentos sem necessidade de ter algo que pudesse ser
concedidos de volta como garantias. Mas deixe aí o seu comentário, se você nos assistiu até aqui, deixe a sua curtida, comente aí o que você acha também, fale a respeito do assunto e a gente segue trazendo assuntos aqui todos os dias. Veja os outros vídeos aí também sobre política, sobre geopolítica, sobre determinados assuntos do interesse da população brasileira. Eu fico por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.